Olá, amigos do Papo.com. Eu sou Sérgio Tamer e hoje a gente vai falar sobre um tema que está na moda: ansiedade financeira do jovem, dos não tão jovens e dos mais velhos. Por que as pessoas estão tão ansiosas? Por que as pessoas querem enriquecer tão rápido? Essa coisa de ter uma carreira muito rápida, não ter paciência para nada e cuidar do seu dinheiro. Como é que você ganha dinheiro? Se você não consegue conquistar esse dinheiro, já fica nervoso. Esse é um assunto que está espalhado pela sociedade brasileira. E para isso, a gente convidou o Cristiano Verardo, que é diretor da Vext. A gente vai ter um papo longo, vamos falar sobre isso, dar algumas dicas e como é que a gente controla essa ansiedade para você construir um futuro financeiro legal e sustentável. Bem-vindos ao Papo.com. Cris, super obrigado aqui pela essa oportunidade de conversar com você sobre esse tema que é ansiedade financeira. Ora, pois, o que é ansiedade financeira no jovem, e não só no jovem, nas pessoas? Já gostei que na tua abertura falasse de ansiedade financeira nos jovens, nos não tão jovens, nos mais velhos. O que eu acho que é essa ansiedade financeira? Excesso de preocupação que impacta a saúde, que impacta viver uma vida normal, causada por uma preocupação de se manter, de comprar coisa, de ter o básico do financeiro, né? Hoje estamos numa sociedade capitalista, precisamos de dinheiro para trocar por produto e serviço. Então, acho que se der para a gente falar para a audiência o que é uma ansiedade financeira, é esse excesso de preocupação que está abalando, que está prejudicando o dia a dia de jovem, não tão jovem, até os mais velhos. E tu usaste uma outra palavra muito boa, que é sustentar. A gente tem que buscar sustentabilidade. A vida é uma longa jornada, não adianta sair correndo loucamente. Precisamos de tratar a vida como uma maratona. Vamos para esse papo aí, eu acho que tem muita coisa para falar. Mas por que as pessoas estão preocupadas com o futuro? É o emprego, é não conseguir antever quanto ele vai ter que guardar, porque eu vejo muito isso, quer dizer, as pessoas hoje estão mais classe de 30 para cima já tem um pouco mais de trabalho, mas o jovem está naquela coisa, ele entra no emprego, ele já quer ter o acesso à carreira, quer subir rápido. Me explica um pouco esse movimento, cara. Tamer, eu trabalho muito com isso, dentro lá da Vext e da associação da qual a Vext participa, que é a ABRAP. Eu trabalho muito com o jovem e tenho visto muito isso. O que eu acho que tem envolvido nesse ponto, principalmente que prejudica o jovem? Hoje nós temos muito mais acesso à informação, o que seria bom, que bom, mas eu acho que a informação ruim que ela está voltada à comparação. Vou dizer, eu e tu somos mais ou menos contemporâneos, nós não tínhamos na nossa época de jovem muita comparação. Nós tínhamos acesso a jornal impresso, revista impressa que via uma vez por semana, TV era TV aberta. Hoje em dia os jovens eles têm acesso há muita informação, que é essa informação que eu digo que é ruim, com a qual ele tem que se comparar. É o influenciador que havia no passado, mas muito menos, o influenciador digital, que mostra uma vida maravilhosa, que é uma vida que que não é sustentável, que muitas vezes não é a vida dele, mas que ele apresenta para ganhar likes e engajamentos e eventualmente dinheiro por meio de publicidade, por meio do pagamento das plataformas. E os jovens hoje estão mais suscetíveis a essa comparação. Eu acho que começa aí, tá? Sou pai de adolescente. A comparação nos mata. Se eu ficar, talvez, me comparando à tua vida, por exemplo, que eu veja só aqui do exterior, nossa, mas o Tamer pode ter um carro tal, ele é um empresário, talvez isso vai me causar uma ansiedade boba. É que a gente já tem um pouco mais de maturidade. Mas os jovens são bombardeados de muita comparação. E você acha que esse boom de influenciadores jovens que ficaram milionários, porque a gente só vê o lado que o cara ganhou dinheiro, né? Não está vendo o outro lado de ansiedade que esse cara está enfrentando para construir aquela trajetória? Muito provavelmente, né? Porque vamos lá, todo mundo sabe que tu és empresário, todo empresário tem muito trabalho. A gente vê talvez um influencer desse que vende curso na internet, que faz um programa, mas, Papo.com, fazer este programa dá muito trabalho. Este jovem que está lá do outro lado, tendo que fazer isso, deve ter uma ansiedade incrível por likes, por cancelamentos, por busca de dinheiro, por busca de publicidade. Ele também deve ter isso. Mas aí ele faz um papel,
ele veste uma fantasia, veste uma imagem para passar aquela vida boa, para passar aquela vida de viajante, para passar aquela vida de próspero, e quem está do outro lado bobamente acredita. São vários os casos de influenciadores que entram em depressão. Pessoas que mostram sinais de... O próprio Whindersson, né? Quer dizer... Verdade, ele, né? ele foi, acho que foi o primeiro grande, né, influenciador que as pessoas olhavam e falavam, um cara que veio do nada, e pela competência dele, só que ele começou a ter os conflitos com ele mesmo, né? De ter que produzir todo dia e ter que alcançar o sucesso todo dia, né? Não, e aquilo, tu mencionaste o Whindersson, né? A gente está em época de Copa do Mundo e a gente vê ali os craques da Copa do Mundo, que vamos lá, ainda numa seleção com 30 jogadores, devem ter uns 5. A gente ainda vê só os top, né? Pensa quantos influenciadores ou que estão tentando ser influenciadores estão se estressando, estão gastando dinheiro, estão comprando curso e não estão nem chegando perto. Fora, imagina quanto estresse tem nessa turminha aqui. É estresse em cima de estresse, não é fácil. Você fala aqui do nosso programa, aqui eu tenho essa filosofia. Eu trago pessoas para falar de assuntos que eu gosto, que eu acho que podem agregar. Você vai dar audiência, você não vai dar audiência, essa é uma consequência. A gente não tem o objetivo da audiência, o objetivo é traduzir um pouco o que está acontecendo no dia a dia. Vai ter audiência, não vai ter? Fazer o melhor possível, sempre a gente procura. Mas aquela coisa, não, eu tenho que fazer, acho que a gente está um pouquinho mais velho, a gente consegue administrar. Agora, existe algum perfil do jovem que você fala assim, esse aqui é um pouco mais vulnerável a esse ambiente de ansiedade? Tem alguma coisa a ver com educação, com ambiente familiar? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu diria, Tamer, que todo jovem está igualmente hoje suscetível. Por quê? Porque as redes sociais hoje estão disponíveis para qualquer um. Então, independentemente se a pessoa tem mais recurso ou menos recurso, todo mundo tem um celular, todo mundo está sendo influenciado por uma compra, por um produto, por uma dança, por uma trend. Então, eu acho que... O que eu vejo que ajuda o jovem a navegar um pouco melhor por isso? Educação de casa. Escola não educa, escola ensina português, matemática, inglês. Eu sempre brinco assim, quem ensina é a escola, quem educa é pai e mãe ou responsável. E aí tem uma outra educação antes, né? Porque pai e mãe têm que se educarem para ser pai e mãe. Eu falo uma coisa lá em casa que às vezes é meio brincadeira, que eu brinco com as minhas filhas assim, seu coleguinha não tem papai e mamãe. Aí ela assim, tem pai, tá lá o fulano e a fulana. Não, eles não têm pai e mãe, eles têm 2 adultos que moram com eles. Adultos que moram com crianças são diferentes de pai e mãe responsável. Eu acho que começa que pai e mãe tem que vestir essa fantasia, esse papel de pai e mãe para ajudar os seus pequenos a conduzirem nessa navegação, porque tem que entender de rede social, tem que entender o que influencia, tem que olhar para Instagram e não achar que é bobagenzinha. Isso é só uma diversão do meu filho, passar 40 minutos. Não, foi 40 minutos queimando o neurônio à toa. Tá só se distraindo. Não, criança não tem que se distrair, criança tem que aprender, criança tem que se divertir. Então começa por aí, porque as crianças ainda não têm o discernimento, os jovens não têm o discernimento ainda. E aí a educação de levar isso para os filhos. Mas você falou uma coisa assim, pais têm que educar, não tem que... Tem aquela coisa, sou amigo do meu filho, você não é amigo, você é pai. Acho que não. Você é pai do seu filho, você tem que educar seu filho e os valores. E você tem que estar muito atento a ele. Tem. Talvez mais do que na nossa época, onde a gente saía para jogar futebol, mais, ou fazer alguma atividade e voltava para casa, ralado tal, e era o máximo. Era o máximo que ou uma briga de rua, então, mas hoje não, hoje a rua está dentro do celular. No fundo é isso, a rua está dentro do celular, está chegando tudo para... Então tem que ter um acompanhamento perto, é isso que você disse? Eu acho que sim. Não dá para terceirizar para a escola e para o psicólogo. Mas nem para a escola, nem para a igreja, nem para o psicólogo. E aí, sabe que um tempo atrás, lá na VEX, a gente fez um evento de educação financeira para o Dia das Crianças, mas foi voltado para os pais. E olha que legal, a gente desenhou lá, com um dos convidados, um círculo vicioso, que era o seguinte, vamos lá. Pai e mãe hoje, ansiosos financeiramente, estão atrás de grana para manter o padrão da sua casa. Nós vemos isso toda hora. Para ele buscar grana, ele tem que estar fora de casa, na empresa, trabalhando, viajando. Quando ele está mais fora de casa,
ele tem menos tempo em casa, mais culpa ele tem de não estar com os filhos. Como é que ele tenta suprir isso? Com presente caro, com experiência, talvez sendo amigo dos filhos. E aí, para dar presente caro, para dar experiência, o que ele precisa? Grana. Para conseguir grana, o que ele tem que fazer? Fora de casa. Esse ciclo vicioso já era. Aí tu fala assim, Cristiano, mas então os pais têm que parar de trabalhar? Não sei. Eles podem talvez reduzir o seu padrão. Se reduz o padrão da família, torna algo um pouco mais simples, talvez ele tenha que trabalhar um pouco menos. E aí vai. Mas, Cris, eu queria te provocar. As pessoas não reduzem padrão. Se a pessoa ganha 1.000, vive com 1.000. Se ganha 5.000, vive com 5.000. Se ganha 50.000, vai viver com 50.000 e assim por diante, né? É o carro novo, o apartamento novo. Eu já tenho 3 dormitórios, eu quero 4 dormitórios. É uma busca incessante. Qual é a hora de parar? Qual é a hora de buscar o equilíbrio? Você com a tua experiência de lidar com a família. Tranquilidade de falar isso. Sabes que lá na Vext a gente se preocupa com o longo prazo. Nosso programa de educação financeira é muito bonito. Ele se chama um programa de educação financeira voltado a uma longevidade produtiva e contributiva, ou seja, as pessoas vão ficar velhas e elas precisam sustentabilidade de manutenção, de receita, né, por muito tempo. E aí, te falou um troço muito legal. Tem um momento que tem que parar. Porque, de fato, o que as pessoas fazem normal? Elas vão ganhando mais e elas vão grudando o padrão de vida na renda. Com mais eu ganho, mais meu padrão aumenta. Eu viro sócio de clube, eu ponho minhas crianças na melhor escola, eu começo a viajar melhor. O problema na nossa sociedade é o quê? Que a renda cai muito rápida. Pode ser por uma demissão, pode ser por uma mudança inesperada, pode ser até por uma questão familiar, uma separação, uma doença. A renda despenca e o padrão de consumo e o padrão familiar se mantém. Esse gap aqui é uma tragédia. O que tem que fazer? Na boa, Tamer. E aí vale recado para toda a audiência, para todo mundo aqui que está em São Paulo, no Brasil, onde estiver vendo. 40 anos, começa a reduzir seu padrão de vida. Mas assim, proativamente. Sabe aquela sua casa de 600 metros? Sabe aquele seu apartamento? Começa a reduzir. Porque o seu chefe não vai se planejar para te demitir. Ele vai te demitir. A sua empresa não vai se planejar para quebrar. Ela vai quebrar. E aí, assim, a casa, o clube, os carros, porque daqui a pouco os filhos vão embora, os pais ficam naquela expectativa ainda com padrão alto, a renda cai e isso consome a renda do futuro e aí não se torna sustentável. E aí é ansiedade financeira para todas as gerações. Eu vou falar uma coisa, eu estou certo ou estou errado aqui de imaginar que a pessoa quando chega nessa terceira idade, o que vai pesar para ele ali é o plano de saúde dele, que vai estar muito caro, porque ele está fora da empresa, não é isso? Também, ele sai da empresa e a parte de medicação, hospitalar, é uma coisa que vai pesar para ele. Tá? Até por isso você tem que ter um padrão de vida mais administrado. Agora, essa coisa de você querer enriquecer, eu vejo assim, eu tenho uma filha, você falou que você tem 2 filhas, né? 3, uma de 16 e 2 de 12. Todas mulheres? Tudo mulher. Eu também tenho uma, a gente sofre, né, cara? Mas tudo bem, a minha tem 24. E essa coisa da ansiedade no trabalho, tá? De querer ficar rico rápido, tá? A gente entra, na nossa época, o nosso sonho era ser trainee de algum banco, sair da faculdade, ser trainee. Esse era fazer administração, você trainee do Citi, você trainee do Boston, qualquer lugar. Hoje eu sinto uma ansiedade também nessa questão de carreira, né? De construção de carreira, que está atrelada à questão financeira. Como é que administra hoje? Está acabando a faculdade, já quer fazer uma pós, ou já quer fazer uma outra faculdade, né? Como é que você vê essa situação? Tamer, eu vejo, de novo, a raiz, eu acho que é a quantidade de opções. No mundo da psicologia econômica, das finanças comportamentais, há estudos lá que muita opção de qualquer coisa paralisa o consumidor. Vou pegar esse ponto, tá? Então, por exemplo, que nós dois aqui vamos comprar sapato. Vamos lá, Tamer. A gente compra sapato marrom, preto, acabou, entra na loja, sai. Talvez uma mulher comprando sapato com N opções possa prejudicar, possa demorar. Não raras vezes a minha esposa ou algumas pessoas que eu conheço do gênero feminino entram para comprar e saem sem comprar. O homem deve ter isso com algumas outras coisas. Então, quando eu tenho excesso de opção, eu paraliso. Nossa época, eu fazia administração, direito, medicina, meia dúzia de coisa ali, era o que dava, hein? Hoje essa turminha tem muita coisa. Aí ele entra na fisioterapia.
A fisioterapia, daqui a pouco, tem um outro influenciador que está falando para investir na bolsa em commodities. Aí, e daqui a outra que está fazendo culinária sei lá, no Cordon Bleu. Eu acho que esse excesso de opções, e aí o jovem que está se formando, e aí precisa de uma orientação, se não for de pai e mãe, tem que ser de um amigo bacana, tem que ser do líder da igreja, de um terapeuta. Eu acho que vai isso. Aí eu começo a dar cabeçada, e aí vai perdendo tempo. E aí eu vou provocar você num tema que é delicado, tá? Eu acho assim. Todos aqui foram de boa, tranquilo, né? Então, agora vou te provocar. Existe uma pandemia no Brasil sendo instalada agora chamada bets. Sim. Jogos. Sim. E a gente está vendo agora durante a Copa do Mundo, a gente está no meio da Copa, e a gente está vendo qualquer lugar que você vê, bet, odds, bets. E isso está gerando uma ansiedade, imagino eu. As pessoas estão jogando cada vez mais. O jogo não está no cassino, onde ele tem que se... o jogo está no celular dele. Celular, né? E você não tem controle de que horas ele pode sair. Vou sair, ele pode ir ali no toalete e ficar jogando. Você não sabe. Cara, e aí? Como é que se vê esse cenário das bets vis-a-vis essa questão de ansiedade, cara? O pessoal demoniza a bet, né? O que é o bet? Bet é apostar, bet vem de aposta. Demoniza, mas isso. Primeiro tu falou bem, o jogo sempre existiu. Sim. A telecena... Loteria esportiva. Loteria esportiva era uma bet, eu apostava em clubes, exatamente, a mesma coisa. Qual é o problema dos últimos 5, 7 anos? Foi o fácil acesso a executar isso. Antes, para tu fazer a loteria esportiva, Tâmara, vamos contar aqui pro pessoal que é mais novo, a gente tinha que sair de casa, pegar dinheiro, ir numa lotérica, ficar preenchendo um papelzinho, e aí ver o resultado só na zebrinha, lá no domingo. À noite, no Fantástico. Isso. Zebra. Agora, como é que é hoje? Hoje essa questão pega tudo para influenciar a pessoa. É a facilidade, eu tô ali. É a influência da odd, a odd é a probabilidade, já vai te gerando ansiedade, e o ganho rápido. E aí, quem ganha, conta. Pô, Tâmara, ganhei aqui, fiz uma fezinha aqui, fiz uma bet, ganhei. Mas ele não te conta todas as vezes que ele perdeu. E aí virou tragédia. E aí o cara vai se endividando, e aí busca na bet uma forma totalmente heterogênea, extraordinária de resolver o seu problema financeiro. Mais uma vez, círculo vicioso. E aí, loucura, hein? E uma vez que entra, você... Não, e tem essa história assim, eu vejo, outro dia eu dei uma dura lá numa pessoa, que não vou dizer quem é, mas eu recebi R$10 de crédito. Claro. Esse é o famoso, né? Vem pra cá que eu... E ganha. Tá? Sabe o que eu falo para os jovens lá do Previdência, coisa de jovem da Abrap, e a gente faz muita ação com CIE, com jovens nas empresas. Eu falo o seguinte, vocês obrigatoriamente têm que conversar melhor com o marketing. Porque o marketing, por meio dessa ação, por exemplo, de te dar uns R$10 para tu fazer uma aposta, te dar uma aposta grátis, ele está na dele. O papel do marketing é tentar influenciar, levar informações. Nós conversamos muito mal com o marketing. A gente está vendo que a gente vai ser enganado e a gente cai bobamente. Eu digo, a pessoa só leva golpe por 3 pontos. Ou ela está apaixonada, ou ela está gananciosa, ou ela está desatenta. Nesse caso é ganância. Pô, vou ganhar 10 aqui, porque aí eu vou ganhar mais. Caiu na ganância, caiu no golpe. Cair. Então, essa questão te preocupa, essa questão das bets. E a questão de crédito, tá? Porque esse é outro ponto que é o famoso que você falou. Você vai comprando, você vai subindo o seu poder de vida e você vai comprando, você vai tendo crédito. Também, quando você vê, depois você está com 4 cartões, todos parcelados, isso destrói também a questão O crédito, eu vejo, eu estava até dando uma entrevista um dia desse para uma rádio aqui, o crédito eu vejo problema por dois aspectos. Primeiro, na oferta. Tamer, quando tu teve cartão de crédito, meu caro? Porra, sei lá. Velho, com 30 anos quase. Limitado ainda, R$1.000. Limitado. Hoje, de fato, as empresas alavancam, te mandam cartão, o mercado te dá cartão, o banco digital te dá cartão. Então, o jovem hoje... porque o crédito, o que é? O crédito é uma renda fictícia, você não tem aquela renda. Então, tu tem os jovens hoje têm muito acesso. Aí começam a ter, como é que é falar? Entrar com o pé pelas mãos, assim. Esse é um problemaço. Mas, para mim, o segundo aspecto é o crédito para tentar resolver o problema da má gestão da grana. Porque é verdade, a gente pode buscar um empréstimo no banco, na firma,
Mas o problema para mim são os créditos heterodoxos. De novo, aí eu vou tentar resolver meu problema de endividamento que eu criei, que foi culpa minha, com bet, com empréstimos de instituições que não são as financeiras, não são as formais, e aí a gente tem várias, é pegar um dinheiro emprestado com alguém. Então, assim, o problema, aí a gente fala assim, nossa, o problema que a gente listou, o problema da bet, o problema é do crédito. Mentira, sabe de quem é o problema? Das pessoas. Nós não estamos sabendo lidar bem. Eu falo uma frase que chega a ser de cor, assim, a gente compra o que não precisa, influenciado por alguém, óbvio, pelo marketing também, com dinheiro que eu não tenho, porque crédito é o dinheiro que eu não tenho, geralmente para me mostrar para que eu nem gosto. Porque aí eu vou na rede social, me mostro que eu comprei aquela coisa do carro à experiência, da roupa ao curso, só para me mostrar. Tu falasse uma coisa inicial que hoje eu acho que falta para o jovem, que talvez o mais maduro tem, que é propósito. Uhum. Talvez o jovem esteja num propósito de se mostrar, de se apresentar, de garantir sua identidade. Talvez hoje a gente faça as coisas com mais propósito, e eu acho que propósito ajuda pra caramba. Você acha que as pessoas têm que ter hoje muito mais do que ser? A sensação é essa? Totalmente. No passado, Tamer, eu e tu éramos reconhecidos como prósperos pelo que a gente tinha. Tu falava assim, pô, Cristiano, eu tenho 2 terrenos ali, eu tenho uma chácara, eu tenho uma casa na praia. Nós éramos reconhecidos pelo que a gente tinha de patrimônio. Hoje os jovens são reconhecidos em sua prosperidade pelo que eles vivem. São as viagens em volta ao mundo, que tudo bem, pode viajar, tranquilo, gente. É o restaurante que ele foi. Tamer, quando tu tirou uma foto de um PF que tu comeu lá em Praia Grande, lá para mandar para seus amigos lá quando tu tinha 18 anos? Jamais, velho! Isso é uma coisa que eu falo, acho engraçado. Eu falo que as fotos pra gente era uma recordação e ficava no álbum, né? E se a gente olhava para lembrar momentos, ou para compartilhar com os meus familiares, não é isso? Compartilhar com os meus familiares. Não com uma pessoa que eu nunca vi. É. Então hoje você posta, e você posta na tua rede social para pessoas que você não conhece. Né? E eu sempre digo, as pessoas são invejosas, essa é a minha visão, né? Então você acaba alimentando isso. Me diz uma coisa, quando é que você acha assim, que essa relação dinheiro pode virar, dinheiro e ansiedade viram um grande problema na vida da pessoa? Porque você fala, você trabalha com previdência, tá? Qual é o ponto da questão? Eu não sei quando eu vou morrer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 40 anos, tá? Então, quanto que eu tenho que guardar para poder ter, mas eu não sei se eu vou ter, aí eu não consumo agora, mas se eu tivesse consumido eu teria sido feliz, poxa, podia ter feito uma viagem, mas aí eu descubro que eu tenho uma doença. Esse é o grande problema da incógnita que a gente vive, né? E como a gente fala, caixão não tem lugar para levar dinheiro, né? Não tem. E aí? Como é que se administra essa ansiedade daquela que eu tenho que guardar, ou eu tenho que gastar? Eu adoraria, cara, que essa realidade que tu trouxe de uma preocupação das pessoas, nossa, eu tenho que guardar, porque lá no futuro eu adoraria que as pessoas tivessem essa preocupação, mas elas não têm. Não adianta, é o farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje, como é que você farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tá. Assim, vou ver o meu. O presente tem um poder muito maior do que o futuro na nossa vida. É aquilo. Sabe que ainda hoje eu falo com gente madura, que fala assim, eu falo assim, pô, vamos pensar em previdência, vamos pensar no seu futuro. Tem gente madura, estudada, com discernimento, que ela fala assim, mas eu nem sei se eu vou chegar lá. Tchê, distribuição normal, é muito provável que tu vai chegar. E pior, pode ser que tu chegue muito mais. A pessoa assim, mas eu posso morrer amanhã, então o que eu tenho? Eu só tenho hoje. As pessoas ainda romanticamente fogem do futuro, porque também ninguém quer encarar a vida real. Ninguém, é claro que é um absurdo eu falar isso. O que é melhor? Encarar uma situação mais romântica ou a vida? A vida real é dura, só que a vida real se impõe. Mas hoje, jovem, adulto, tem gente que não está encarando a realidade, e nem se preocupa enquanto vai gastar, vai juntar. Não, eu tenho a previdência aqui. Eu brinco lá na Vext, né? Que uma das piores coisas que uma pessoa fala para mim é que eu tenho previdência. Ter previdência não quer dizer nada. Ter previdência, eu posso estar botando R$100 no meu plano de previdência lá. R$100 não vai resolver nada da minha vida. Eu tenho que planejar minha previdência, eu tenho que ter uma previdência decente. Eu falo, tem que fazer contribuições decentes. Então, as pessoas não estão se preocupando. Como é que você fala para uma menina de 12 anos de idade
para ser previdente? Ah, vou te falar com muitos exemplos. Vai nada, ela quer, não, 12 anos de idade, 16 Bora. que é a tua filha, vai. Vou te falar. Fala. Olha que legal. Ano passado, lá junto com a Abrap, lá eu escrevi um livro chamado Previdência é Coisa de Família, porque eu acredito que previdência, todo mundo faz um plano de previdência individual, né? Eu não acredito nisso. Para mim, previdência é um troço da família toda, tá? E eu conto uma série de histórias baseadas em vida real, e eu vou te contar como é que eu ensino para minhas filhas de 16, 12 e 12 a ter pensamento de previdência. Olha que bonitinha essa história. É rápido. Isso aqui aconteceu, tá? Isso deve acontecer na sua casa. Todo ano chegava, mais ou menos em janeiro, fevereiro, a fatídica fatura do cartão de crédito das férias. Chega na sua casa, chega... Se for para o exterior, então... Meu amigo, uma fatura de alguns milhares de reais, pode ser dezenas, pode ser milhares, tem o poder de arruinar metade do futuro do ano, tá? Isso aconteceu na minha vida. E o que a gente viu? Caramba, todo ano tem um evento lá na frente chamado férias, tá lá, vai acontecer. Eu comecei, Tamer, isso foi mais ou menos em 2016, assim, 2000. As meninas tinham 2, mas eu fazia com a Rafinha. 2018. Eu chego em janeiro e eu abro uns 8 potes de vidro. Pote de iogurte, pote de geleia. Eu dou um para Rafa, um para Laura, um para Lorena, um para mim, um para Milena, um para o retiro da igreja, que é um evento que tem lá que é caro, eu tenho para pneu do carro. O que eu faço? Todo mês eu vou no banco, tiro dinheiro, eu vou te responder como é que eu ensino previdência. E a gente senta, todo início de mês, elas pegam o dinheiro, elas sabem assim, papai, hoje esse mês eu tenho que botar 50 reais. Eu dou 50 reais, ela põe, ela conta, fecha o pote. É parte da mesada dela, não é isso? Não é mesada. Olha por que é previdência. O dinheiro dos potes é um dinheiro separado no presente para usar no futuro. Previdência é dinheiro que eu acumulo no presente para usar no futuro. Por que eu ensino previdência por meio dessa dinâmica? Esse dinheiro da previdência que eu e tu devíamos guardar, ele não devia ser usado para uma emergência no futuro. Não, ele devia ser usado para a previdência. Ah, Cristiano, mas se eu tenho uma emergência? Pô, tu devia ter uma reserva de emergência. Então as meninas só podem usar esse dinheiro do pote nas férias. Mas você deixa onde esse pote? E eu vou te falar... Fica na cozinha ali, vou te falar um segredo. No passado, ficava em cima, ficava no quarto, ali no armário. É que um dia eu cheguei e eu faço a contabilidade dos potes com elas, tinha sumido uma grana lá. Opa! Aí pessoal, a minha esposa falou, eu preciso de uma grana, eu peguei de lá. Agora eu escondo. O que é bom. Por que que... A tua mulher foi lá e tungou o dinheiro? Ela usou para alguma coisa, tinha dinheiro ali, eu peguei. Aí eu falei, não, isso é previdência. Este dinheiro tem um propósito. Ele só pode ser usado nas férias. O teu dinheiro... Mas ela repôs? Não, eu repus, né? Você repôs? Sim, porque lá em casa é tudo igual, todo mundo junto. Mas enfim, por que essa dinâmica dos potes tem a ver com previdência? Primeiro, é dinheiro que eu vou juntando no presente para o futuro. Elas só podem usar esse dinheiro com um propósito específico, ou seja, elas quando chegam em dezembro e eu dou o pote de dinheiro para elas não podem comprar boneca nem roupa, elas só podem usar para experiência nas férias. Mas você está escondendo. Você não. Ela devia estar... porque você não... Se você esconde, não tem graça. Não, olha que bonito. Sabe que a previdência, a brasileira, a previdência das empresas, o brasileiro hoje que tem um plano de previdência de empresa, ele não pode pegar o dinheiro, ou seja, ele não tem acesso a esse dinheiro enquanto ele está empregado. Lá em casa é a mesma coisa. Elas não podem ter acesso a esse dinheiro enquanto elas não chegam no fato. Então, por meio dessa dinâmica do pote, eu ensino que o dinheiro tem que ser juntado no presente, que ele tem um propósito específico. A instituição financeira tem transparência, ou seja, todo mês elas pegam o extrato, ou seja, eu faço elas tirar o dinheiro, elas contar, elas marcar, eu ensino previdência e hoje... Essa lembra do porquinho? Era a ideia do porquinho, né? Era a moedinha que a Sabe gente jogava. por que eu não uso porquinho nas ações de educação financeira da VEX? Para quem é mais nova, papai dava um porquinho, a gente colocava a moedinha lá, né? Um porquinho. Geralmente é um porquinho de cerâmica, rosa. Sabe por que isso não combina com previdência? Olha que bonitinha essa história. Geralmente o porquinho só tinha uma entrada de moeda, né? Isso. Não, mas tinha um lugar que você podia soltar embaixo. O raiz, como é que tu tinha que acessar a grana? Enfiava o dedo lá quebrando dentro. A instituição financeira. Então o porquinho não tem transparência, porque tu não sabe quanto dinheiro tem que quebrar a instituição financeira para ter acesso ao dinheiro, então eu não uso o porquinho, uso o pote. Então é assim que eu ensino previdência para as meninas. E quanto você conseguiu juntar aí no período aí? Vou te falar, cara, a gente junta assim, as meninas devem juntar, e eu vou te falar o que aconteceu depois.
Cada potinho dela deve juntar uns R$ 700 das pequenas, da grande uns 1.000 e pouco, no aniversário elas ganham duplicado, e aí, olha a beleza disso. Antes dos potes, como é que era a compra das férias? Papai, compra isso. Elas não vêm. Agora, Tâmara, eu dou dinheiro na mão delas, e o que eu mais vejo nas férias, o que eu mais ouço nas férias são elas assim, moço, quanto custa esse tererê? Tanto. Ah, obrigada. No passado era, papai, compra. Elas não veem o valor do dinheiro. Agora elas começam a perguntar, e eu vou te falar, elas trazem para casa das férias quase 40% do pote. Para a gente fechar, vamos falar assim, saúde financeira e saúde mental, tá? Quer dizer, como é que uma coisa conecta a outra e quanto isso afeta... Você tá criando para tuas filhas uma cultura de saúde financeira. É verdade. Dar valor ao dinheiro, não comprar o que não precisa, não é isso? Quanto isso está afetando a saúde mental dos brasileiros hoje? Tâmara, eu acho que muito. Um tempo atrás, lá na Vext, a gente trabalha com uma série de empresas. Uma empresa veio pedir ajuda para a Vext para implementar um programa de educação financeira. Por quê? Quando eles foram fazer uma medida do que estava impactando a saúde dos seus funcionários, o médico responsável lá achava que seria saúde mental, saúde emocional. O principal problema foi saúde financeira. Acima da mental, acima da emocional, e aí nós fomos lá implementar um programa. Grana mexe com a gente. Então, um funcionário endividado, ele falta mais. Quando ele não falta, ele está mais desatento. Quando ele está mais desatento, ele está mais suscetível a problema de acidente de trabalho. Ele está indo buscar soluções fora do possível. Tem mais problema de comunicação em casa, eventualmente tem separação, ou seja, a NR01 vem para isso. Eu acho que o problema financeiro tem impacto, fora nas doenças físicas que acontecem nas pessoas, é impacto no sono. Então não adianta, a gente é um ser integral, um conjunto todo. E também dentro disso, tá? A gente vê muito o jovem com a coisa da tristeza, né? Mas não é depressão. Né? Você sente isso? Quer dizer, o jovem mais triste, qualquer coisa que... Porque a vida no trabalho é uma vida sempre que você vai sempre do jeito que a gente gosta. E as pessoas correm para o psicólogo, né? E aí vão... É o que você falou, os pais vão junto aos psicólogos procurar um suporte para a tristeza do filho, né? E às vezes até com medicação, entra com medicação. Você sente isso? Eu sinto totalmente, Tamer. E de novo eu volto na questão do excesso. Tamer, quando a gente tinha 14, 15, o que nos deixava feliz? Uma bola de capotão, um picolé de groselha. Tênis que chute. Um tênis que chute. Imagina quando teu pai te levou para o Guarujá, para Praia Grande. Meu filho, hoje, os nossos jovens... E ó, isso não é problema nem de grana, porque tem muita gente que tem pouco recurso, mas tem muita opção. É muita opção. E nenhuma opção preenche esse vazio existencial que está aqui dentro. A gente está tentando preencher com coisa. E aí essa tristeza só vai perdurar, cara. Você acha que é possível você ser financeiramente saudável sem ser rico? Ou a riqueza é um objetivo da vida? Absolutamente. Na empresa que a gente opera, né, no plano de previdência, a gente tem um programa de empréstimo. Não são raros pessoas que ganham muito e tomam empréstimo e não estão planejando seu futuro, e pessoas que ganham pouco e estão conseguindo lá fazer sua casa, comprar uma terra. Então, de quantidade de dinheiro não é o fator. Não é o fator. Para a gente fechar, o que se diria para as pessoas hoje, recomendação você daria para buscar o equilíbrio financeiro, buscar uma vida saudável? Fácil. Fácil? É difícil pra cacete. Então diz aí pra nós, cara. É fácil. É difícil, pô. Reduzir, consume o seu padrão. Você não precisa da maioria das coisas que você tem. Tamer, eu não vou te contar, não vou contar pra audiência. Ela vai morrer de curiosidade e vou botar nos comentários, Tamer, quais são os seus carros. Eu não vou te contar quais carros eu dirijo. Você vai pensar se eu tô aqui, né, bonitão, assim, executivo. Se tu soubesse os carros que eu dirijo, tu vai falar assim, caramba, se tu soubesse que eu... Mas é automático, pelo menos? Não, o da minha esposa é. Não é automático, né? O meu não é automático, audiência. Eu fiz uma mudança de casa para apartamento há 2 anos atrás, pensando em reduzir padrão. Eu operei a escola das minhas filhas pensando em reduzir padrão. Nós não precisamos a maioria das coisas que a gente tem. Então, assim, quer resolver problema de dinheiro? Não é com mais dinheiro. É reduzindo
o que eu estou consumindo, as experiências que eu vou, é na base, não é na ponta. Na básica, a educação é tentar readequar o seu padrão Tem de que vida. readequar. Ganham mais, não precisa subir o padrão. Não precisa, não suba, Não porque subir. vai ser uma armadilha. Legal. Mais alguma dica para a gente fechar aqui que você acha interessante? Pra gente... Também. Acho que a dica é a seguinte, de novo, né? É não olhar o problema fora da gente. O problema está em nós. O problema está no nosso apetite de consumo, apetite das coisas. O problema está conosco. É olhar para o espelho e falar assim, você é o meu maior inimigo. Eu sou o meu maior inimigo na questão da prosperidade financeira. Só já está fechando, mas o marketing nos coloca para consumir, né? É o tempo todo, né? Eu tenho que ter noção que o marketing está fazendo isso e o marketing está fazendo o papel dele. É o dele, faz parte do jogo. A gente totalmente. Nunca compre pela emoção, né? Não deveríamos. Eu sempre falava assim, papai tinha um programa na TV de esclarecimento de consumidor. Ele pegava o cartão de crédito, ele falava, cada vez que você põe na época era papelzinho, que você assinava, ele falou, cada vez que você faz isso é dinheiro saindo do seu bolso. Isso aí. Só que você não percebe isso. Cada vez que a gente passa pelo pedágio, é dinheiro saindo do nosso bolso, né? A gente não tem essa percepção, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Olha que bonitinho que tu falou, teu pai. É a última coisa que eu vou falar. Teu pai falou, cada vez que eu passo cartão de crédito, eu passo no pedágio, é dinheiro saindo do seu bolso. Não é verdade. Porque esse dinheiro nem está no seu bolso ainda. Não está. Vai ser dinheiro que eu não tenho para pagar uma compra que eu já fiz no passado. Aí tragédia anunciada. Tamer, que legal, hein? Pô, bom. Eu tinha um programa chamado Pergunte ao Tamer, era um sucesso. As pessoas paravam. Ele falava, vai na feira, vai na hora da xepa, que é mais barato, você economiza, né? Então, aquelas dicas de economia doméstica, ele dava no programa dele. Era um sucesso isso, tá? Mas eu não tenho o dom que o papai tinha, né? Já se foi há 10 anos, mas enfim. Mas foi ótima conversa. Deixou educação. Deixou educação. Olha, eu sou avarento, sou que nem você, viu, rapaz? Eu não gosto de gastar, não. Eu não sou avarento, eu sou. Sim, você é avarento que nem eu, assim. Tá certo, nós temos que segurar, senão nós vamos... 20 partes de sapato, 50 partes de sapato. Tem que dar um limite, claro, tem que dar limite. Se a minha mulher pode pegar o dinheiro da minha poupança, não acontece nada, ela tem razão, eu vou lá e reponho. Olha, gente, eu queria super agradecer, Cris, a conversa, foi ótima, muitas dicas, quero que você volte para a gente falar mais de dia a dia das pessoas. E se você gostou do nosso programa, compartilhe, se inscreve no canal e a gente volta a se ver na próxima oportunidade. Até lá, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Cris. Valeu, Tamer.